Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos. É uma semana nova, uma oportunidade da gente glorificar a Deus momento a momento, permanecendo em Cristo Jesus. Estamos ouvindo a sabedoria e o amor do apóstolo João em 1 João capítulo 4, começando em versículo 12, e a gente vai ler até o versículo 15. João continua encorajando essas pessoas a viver Jesus, viver o Pai, viver o Espírito, externar esse amor divino um dia de cada vez. E ele cuidadosamente, de uma forma cheia de amor, ele encoraja essas pessoas assim. Ele falou em versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João descreve aqui um relacionamento com o Criador do universo, a fonte e origem do amor. Esse Deus invisível, ele disse que Deus se manifestou entre nós e ele fez isso para manifestar a perfeição dele, que é o amor contínuo em nós e através de nós. Ele resolveu abrir o caminho, perdoando os nossos pecados, para ele, na sua perfeição, dar para nós uma prova, porque a gente ama quem ele ama, a gente ama os nossos irmãos, e o mundo consegue perceber que estamos entregando amor de uma forma que eles não conhecem e não podem nem imitar, porque está vindo dessa fonte, e a gente aprende a viver nessa fonte que é permanecer em Cristo. Agora, quando fala que é perfeito, significa que está fazendo a razão, revelando a razão da sua existência. Deus nos resgatou das trevas e nos colocou na luz para que pudéssemos ver o que procede de Deus, que é perfeito, e começar a externar ou revelar esse fruto do seu amor. A isso chama a atenção das pessoas do mundo, ou deveria chamar a atenção para que esse povo pense que ela está vendo algo que é além da capacidade humana, mas é uma manifestação de amor aperfeiçoado. Também em versículo 3 ele fala, ele nos deu do seu Espírito, ele nos deu do seu Espírito. A ideia de Deus do seu Espírito me lembra muito do dia de Pentecostes. Se lembra que Jesus, depois de sua ressurreição, apresentou-se para seus discípulos para tirar as suas dúvidas sobre sua ressurreição e que ele estava vivendo ainda aqui no nosso mundo antes dele ir embora daqui. E ele soprou sobre seus discípulos e falou, receba o Espírito Santo, receba do Espírito de Deus. Receba dessa fonte que é o mover do amor de Deus. Aí no dia de Pentecostes, Jesus tinha falado para seus seguidores, um grupo bem maior do que 12, talvez até 150 pessoas, para ir para um lugar e orar. Se manter num estado de receber
receptividade, que é fé. Porque assim o justo viverá. Justo é aquela pessoa que consegue amar quem precisa amar na hora certa, na maneira certa, para a duração de tempo que Deus quer. Então, ele queria revelar esse povo como sendo uma amostra, uma demonstração desse amor perfeito e desse espírito que faz com que o corpo de Cristo, a gente, irmãos e irmãs em Cristo, família de Deus, podemos ter uma capacidade de externar esse relacionamento. Então, no dia de Pentecostes, se lembra que veio o som de vento, chamas, que é um símbolo do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, quer dizer, isso é uma manifestação da perfeição de Deus em nós, que nós não podemos gerar, mas podemos receber e nos alegrar, como eles fizeram no dia de Pentecostes. Agora, o outro efeito desse ter contato e permanecer na perfeição de Deus é o desejo de testemunhar. Testemunhar, declarar, eu estou permanecendo no amor do Deus Criador. Eu estou em união e em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é declarar que vocês fazem parte desse ecossistema do amor divino revelado em Cristo. E tudo foi feito para que a gente pudesse voltar a viver a perfeição do que um ser humano deveria manifestar. O ser humano foi entre toda a criação escolhido ser humano para revelar a imagem de Deus, que significa revelar que existe um amor contínuo, um amor eterno. E quando a gente crê no Pai e no Filho, e a gente ganha, através disso, a vida eterna, essa vida eterna é para externar ou encarnar o fato do amor divino. As orquídeas que eu sempre tenho atrás de mim são uma lembrança que existem coisas no mundo que estão glorificando a Deus de uma forma perfeita. Essas flores estão elogiando e testemunhando da existência, da beleza do caráter de Deus. E na sua beleza, a gente contempla e a gente considera que como é que uma coisa tão linda, mas tão vulnerável, poderia existir no nosso mundo e alegrar o nosso mundo. Quem está mantendo essas flores, a gente se torna mãos que cuidam, e eu escolhi o lugar onde fica, mas é Deus que deve ser glorificado. A mesma coisa quando um cristão está permanecendo em Cristo, a gente consegue, mas também a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente está em conexão e permanecendo na presença dessa perfeição, e Deus, na sua misericórdia, permite a gente externar esse fruto do Espírito. E quando isso acontece, a gente sabe, se a gente fala, eu não tenho mais pecado, eu sou mentiroso. Mas uma coisa que eu sei, que esse Espírito que Cristo, que Deus me deu em Cristo, esse mover e desejo de amar na minha vida e na sua vida, é uma coisa autêntica. Embora nós temos esse tesouro em vasos de barro e temos condições de impedir o fluir correto e pleno desse amor. Mas todo cristão genuíno testemunha e confessa publicamente que Jesus é o amor que tirou o pecado do mundo, que mudou a história, que trouxe a luz, que é o pão, é a água, e a gente permanece em Jesus, e a despeito
daquilo que a gente não faz tão perfeita como essas flores fazem. A gente está nesse processo de recuperação e recuperação do fluir do amor. É uma coisa incrível. O que eu estou descrevendo é a pura verdade, segundo João e Jesus, mas é chocante que Deus achou uma maneira de habitar entre nós e não ficar poluído por causa disso. E também ele criou um ecossistema onde, a despeito das nossas falhas e falta de crescimento, ele cultiva a gente, ele poda a gente para que a gente dê mais fruto. É muito bonito, é poderoso, é uma coisa que liberta. E eu espero que você viva isso um dia de cada vez. Também é assim que eu quero viver, um dia de cada vez, glorificando a Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana na presença de Jesus Cristo.